Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Conosco aqui a gente tem o Hermes. Bem-vindo, Hermes! Bom, vamos lá! A aula de hoje é sobre trabalho e energia. O que vem a ser trabalho e energia e como que nós vamos mostrar esse conteúdo dentro das questões do Enem é o que a gente vai falar agora. Vamos lá. Bom, a primeira coisa é falar sobre energia. A gente já conhece essa expressão energia com aquelas pegadas de consumo inteligente, né? De forma que você não destrua o meio ambiente, de forma consciente, né? Todas as vezes que a gente fala sobre esse tipo de consumo, a gente está se referindo a uma energia que a gente sabe que é a energia elétrica. Por quê? Porque o consumo consciente, ele se refere ao trato com o planeta, às formas de você não destruir nem as reservas, nem o ambiente que a gente vive. Aqui a gente tem a energia solar, a energia eólica, a energia fóssil, as usinas, né, que eu quero dizer, a hidráulica e a nuclear. São todas elas formas de você conseguir, através de uma dessas opções, obter energia elétrica. Mas não é só energia elétrica que está conosco aqui. Essa é que é a ideia do trabalho e energia. Você vai entender que a energia, na verdade, ela é uma forma de você compor, de você fazer com que exista alguma movimentação dentro de um sistema proposto, tá? Nesse caso, a movimentação conseguiu que você obtivesse energia elétrica, mas a gente pode conseguir, por exemplo, outras formas que a gente possa continuamente transformar uma forma de energia em outra e a partir disso conseguir, por exemplo, elevar, deslocar, aquecer, resfriar, tá certo? De forma que a energia não é apenas a energia elétrica. A gente tem várias possibilidades. Energia mecânica, energia solar, como a gente falou, mas também energia sonora, energia térmica, tá? Agora, aqui nós vamos tratar com aquela energia que provoca uma quantidade de movimento num sistema mecânico. Eu trouxe aqui algumas transformações que a gente conhece muito e que o Enem gosta de tratar delas, porque ele quer saber se você entende de onde que a energia está vindo, de que forma que era a energia inicial e para onde que ela foi, ou seja, qual foi a transformação que aconteceu. Então, olha bem. Aqui nesse primeiro desenho, você tem a energia química da pilha, quando você coloca na lanterna, se transformando em energia luminosa, tá certo? Então, o que você tem aqui? Uma transformação de uma forma de energia em outra, tá? Mas sempre prestando atenção qual foi a forma inicial e qual foi a forma final que aquela energia tomou, tá bom? Aqui a energia do combustível, que é um tipo de energia química, transformando através do mecanismo de dentro do motor do carro em energia mecânica, que é a energia de movimento. Tá legal? Outra, a energia química, que é fornecida durante a alimentação para dentro do organismo. Você se alimenta, o sistema biológico funciona de maneira química, aquelas transformações químicas vão gerar energia para o músculo. E aquele músculo vai conseguir movimentar e gerar energia mecânica, ou seja, fazer você andar de bicicleta é uma das possibilidades. Caminhar normalmente, né? Levantar um objeto também, tá bom? Olha só, aqui seria uma tomada, então energia elétrica. Energia elétrica liga tudo que está na sua casa. Tudo que está na sua casa pode ser uma TV,
que está ali misturado com eletrônica, com luz, com um monte de outros dispositivos. Tem a lâmpada que você acende, né, normalmente lá dentro da sua casa, dos cômodos da sua casa, tá? Então você também vai transformar a energia elétrica em luz. Você também vai ligar um transformador, que é uma coisa que vai transformar, por exemplo, uma voltagem de 220 numa de 110 dentro de um aparelho que você comprou, que está com a voltagem diferente da rede da sua casa. Você também pode ligar um aparelhinho, uma furadeira, para fazer um furo, para instalar um quadro na parede. Ali é uma energia mecânica. Então a energia elétrica ela pode funcionar transformada em várias outras coisas. Aqui eu também trouxe o exemplo da energia elétrica sendo transformada em calor. Como assim calor? Aqui eu estou assando um franguinho aqui, não sei se você consegue ver daí de longe. Esse franguinho, ele só assa porque ele está sendo aquecido, tá legal? Então eu tenho a transformação da energia elétrica em energia térmica, tá? E por último aqui, eu trouxe o sol, que é uma energia luminosa e que através da fotossíntese dentro da árvore lá, dos seus dispositivos biológicos da árvore, a gente sabe que teve transformação química, porque a partir da fotossíntese ela cresceu, ela teve suas raízes, folhas, etc., aumentadas e tarará. Tá bom? Então você entende essas transformações todas? Você entende a prova do Enem. A prova, a estrutura da prova quer saber se você conhece de onde que veio a energia, para onde que ela se encaminhou. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplozinho de questões dessa maneira, tá legal? Vamos lá. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Vamos dar uma olhada na figura que ele está se referindo. Olha só, eu vou destrinchá-la aqui para você. Não sei se você consegue visualizar bem, aqui está o parque eólico, ó. Então, com esses ventiladores enormes, você consegue determinar, né, distinguir as turbinas eólicas. Bom, sozinha, as turbinas podem tanto gerar a produção de hidrogênio aqui, como a produção da redistribuição da rede elétrica aqui. Tá legal? Porém, você pode pegar a produção de hidrogênio aqui, armazená-la dentro de um tipo de tonel como aquele ali, né? E esse armazenamento, ele pode tanto virar combustível, como ser misturado aqui nessa válvula com a usina de biogás, que é o gás que está sendo produzido na usina de biogás. Essa mistura de hidrogênio com biogás vai gerar eletricidade, e aqui você tem uma mistura, então essa planta mista vai mostrar que houve uma utilização dessa mistura, e aqui ela pode tanto gerar calor para que você utilize dentro de algum dispositivo térmico, ou eletricidade também. Tá legal? Então você viu que existe toda uma sequência, tá bom? Lembra dessa sequência na hora que a gente for fazer a interpretação das perguntas da questão. Mesmo com a ausência de ventos, por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a cidade onde ela está instalada, pois a planta mista de geração de energia realiza a eletrólise para enviar, energia à rede de distribuição. Gente, a eletrólise só é realizada se você fornecer energia para ela. Ela não vai, sem os ventos, ter condição de fazer a eletrólise. Então, sem energia não tem condição de fazer a eletrólise. A eletrólise não se faz sozinha, tá bom? Então, essa aqui está errada. Ela não realiza a eletrólise. O hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão do biogás para gerar calor e eletricidade.
Essa é uma das questões legais, tá bom? Essa, quando você fala que o hidrogênio é produzido, ele é realmente jogado ali dentro da estrutura de armazenamento daquele tonel e a partir dali você pode sim continuar o funcionamento da nossa usina. Aqui você tem as outras opções e aqui nessas opções a gente vai tentar só colocar para vocês o que está errado em cada uma das opções. O conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade? De jeito nenhum. Ela é muito pesada para caminhar sozinha por inércia, ela não vai. A combustão da mistura de biogás gera diretamente energia elétrica adicional? Também não. Ela não vai gerar energia elétrica adicional para aquilo ali continuar funcionando, tá? A planta mista de geração de energia é capaz de utilizar o calor fornecido na combustão? Também não. O calor, gente, não sei se vocês lembram, ele é subproduto, ele é, na verdade, ele é produto da mistura lá da planta mista. Então, você não vai conseguir com ele também não, tá bom? Bom, outra questãozinha legal. Deseja-se instalar uma estação de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale. Olha, guarda isso, pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras e subsistência e pesca. Na região possui uma pequena extensão territorial e incidência solar alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Então, eu gravei que é vale, eu gravei que tem água, eu gravei que a incidência solar é alta, tá bom? O que eu vou fazer com isso? Bom, continua lendo. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menor impacto, gente? Menor impacto é tudo aqui. Já ele está exigindo que não tenha impacto. Bom, a termoelétrica, altíssimo impacto. Você já nem precisava continuar lendo o texto, tá? Porque a termoelétrica, ela vai catar todas as árvores em volta para serem combustível dela durante o seu funcionamento. Eólica, se você está num vale, como que a eólica vai ser boa? Concorda? Bacana. Nuclear. A nuclear também tem um alto impacto. Apesar de ela ser considerada energia limpa, porque ela não emite gases tóxicos, ela tem o problema da reutilização, ou melhor, da guarda e reutilização do seu resíduo. É muito complicado aquilo, tá? Bom, continuei. Fotovoltaica. Por que eu garanto que ela é boa? Porque o cara falou que tem alta incidência de raios solares. Beleza, tá legal? E última, hidroelétrica. Mas lá tem o rio, por que a hidroelétrica não é uma boa? Porque entre a fotovoltaica e a hidroelétrica, você vai ter aquele momento em que a hidroelétrica faz toda aquela represa, aquilo ali é um alto impacto ambiental. Tá legal? Apesar de lá ter rio, o alto impacto ambiental causado por ela tira a opção, porque ele pediu menor impacto, lembra? Bora. Então, fotovoltaica é a minha resposta. Bom, o que é trabalho? Agora a gente vai entrar na parte de trabalho. O trabalho, ela é uma expressão, a expressão trabalho, ela vai relacionar diretamente a força que você está fazendo com o deslocamento do seu objeto. Todas as vezes que você vai fazer uma força, essa força vai provocar um deslocamento, então você está realizando o trabalho. Tá legal? E aí, deixa eu apagar aqui que eu tinha deixado, perdão. Essa força pode ser feita também dessa maneira. Não é só apenas fazer uma força para frente, pode ser para cima. Ao levantar essa caixa, esse menino está deslocando, só que em relação a uma altura. Você concorda? Existe um deslocamento do chão até a prateleira? Existe. Então, aquilo ali eu vou chamar de altura, que nada mais do que o nosso deslocamento. Mas vai funcionar da mesma maneira. Bom, quando um objeto sofre a ação da força, e essa força é capaz de deslocar o objeto, o que você está fazendo, você realiza trabalho. Dá uma olhada na minha mão aqui, por favor. Quando você faz a força, se a força que você faz é horizontal
na mesma direção do seu deslocamento, você não está causando perdas. Eu vou usar essa expressão, porque você vai saber daqui a 2 minutos. Ao levantar a mão, você concorda que se eu quiser empurrar essa mesinha, eu vou fazer uma força para baixo, eu vou até chegar minha mão para cá para você enxergar melhor. Eu vou fazer uma parte da força para baixo e uma parte da força para frente. Entendeu? Olha o que acontece aqui. Na hora que a gente vai trabalhar o trabalho, ficou redundante, desculpa, mas é isso mesmo. A gente vai utilizar o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Olha só, voltando. Eu vou empurrar. Se a parte que se refere ao deslocamento que eu quero comprometer aqui, com essa mesinha, está só nessa direção aqui, só nesse pedacinho aqui, e a outra parte do trabalho tá para baixo, eu tenho uma parte que se relaciona com o cosseno aqui, olha. O cosseno não é o eixo Y, o eixo X, perdão? Tá legal? E aí, então, olha só, eu vou pegar a força vezes o deslocamento multiplicado pelo cosseno desse ângulo, que foi mostrado aqui entre a força e o deslocamento. Tá bom? Deu para entender mais ou menos isso? Deu para ver? Tomara que sim. Ó, o trabalho pode ser positivo, quando você tem a força na mesma direção e sentido do deslocamento. Ele pode ser negativo, quando a força... Eu tô usando aqui, por exemplo, a força de atrito com o ar, tá? A força de atrito com o ar tá para cima e o peso dele tá para baixo. Você concorda que o peso dele tá para baixo? Então, olha aqui. Eu tô com o peso aqui e eu tô com a força de atrito com o ar aqui. Certo? Eles têm 180 graus aqui, você concorda? Se eles têm 180 graus aqui, eu posso dizer que eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Viu? Ok. Continuei. E nulo. Quando que ele é nulo? Quando você faz a força, mas não desloca, ou seja, imagina uma pedra gigante, você está fazendo uma força enorme, mas não consegue fazer o deslocamento dela. Ou quando, olha para cá de novo, você faz uma força vertical para baixo. Por que vertical para baixo? Se eu quero mover o objeto para a minha direita e faço a força vertical para baixo, eu vou ter um ângulo de 90 graus, eu não vou conseguir movimentar. Tá legal? Se eu quero ir para lá, como é que eu faço a força para baixo? Não tem jeito. E aí o que que a gente fala? Que o ângulo, nem vou escrever, que o ângulo, o cosseno de 90 graus é 0. Então é por isso também que o trabalho vai ser nulo, tá bom? Bom, mais um exercíciozinho para a gente entender essa brincadeira. Conhecido como parafuso de Arquimedes, esse dispositivo foi utilizado pelos egípcios para retirar água do Nilo. Olha lá, hein? Egípcios, longe a beça. Um modelo simples pode ser construído com uma mangueira enrolada numa haste. Como é que é isso? Não sei se você consegue ver daí. Ele entra dentro da água e aí a cada volta que ele dá, a água, ele vai torcendo, né? Você vai girando esse parafuso através dessa rodinha e a cada volta que ele dá aqui, a água que você fez ele pegar lá no fundinho, ela vai subindo. Na hora que ela chega aqui, ela é despejada naquela região ali, dentro do balde, seja lá onde você quiser armazenar aquela água ali, tá bom? E aí, olha só a questão. Quando a haste é girada no sentido conveniente, a extremidade inferior da mangueira entra e sai da água, aprisionando uma porção dessa água no interior da mangueira. Enquanto o parafuso gira, a água é capturada e é obrigada a subir até o outro extremo, foi o que eu acabei de mostrar. Com um desses dispositivos, elevou-se água proveniente de um rio a um reservatório localizado a 2 metros de altura em relação ao nível da água, tá bom? Guarda esse valor. Quer dizer que a altura é de 2 metros. O parafuso utilizado tinha 100 voltas completas e uma mangueira de borracha, sendo que cada anel podia transportar
1,0 centímetros cúbicos de água. Então, cada anel tem 1,0 centímetros cúbicos de água, são 100 voltas, você vai ter 100 anéis. Então, 100 centímetros cúbicos de água, guardou? Desconsiderando atrito, supondo a rotação uniforme, admitindo a densidade da água igual a 1 e a aceleração da gravidade igual a 10, qual é o trabalho realizado? Vamos lá. Isso aqui é uma coisa que você tem que guardar. Por que eu fiz essa figurinha? Porque você está pegando a água de uma parte embaixo e jogando ela para cima, não tá? Quando você faz isso, você está simplesmente utilizando o peso. E o peso, gente, ele quando você retira, quando você eleva um determinado peso, não importa qual caminho que você utilize, tá? Você vai levar o peso até lá em cima. É óbvio, né? Quando você eleva o peso, você vai fazer, o trabalho não faz diferença, a trajetória que você utiliza, tá? Então, finalizando aqui, o que a gente fez? Eu já sei que o volume é 100, então eu determino a massa que vai dar 0,1 quilogramas, e aí, pela força que é peso, eu determino o valor do trabalho. Bom, gente, tive que dar uma corridinha aqui, mas eu agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje, valeu mesmo, deem uma olhada lá no site essa resolução. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima aula.